Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de RH e HSE. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu faço parte aqui do time de recursos humanos e junto com o Bonato, nós vamos mediar a live que vai estar acontecendo. Essa live faz parte do programa One Power Move, que vem acontecendo no mês de agosto, junto com as aulas de ginástica laboral. E hoje nós vamos estar discutindo, né, a importância do movimento nesse cenário atípico que nós estamos vivendo de pandemia. Bom dia, Bruna. Temos dia. aí a grande satisfação, né, de trazer a Renata Cessa, é uma grande parceira nossa, formada aí em Educação Física pela Unicamp, graduada em Ergonomia. A Renata, ela é especializada, né, nesses programas de qualidade de vida, está aí na Qualicessa desde 2012, né, uma grande satisfação aí ter a Renata com a gente nessa live, né? Desse tema extremamente importante, né? Vamos falar aí juntos, né? Conversar sobre um pouquinho sobre os impactos, né, das atividades físicas no Covid, tá? É importante salientar, né, que as atividades estão retornando. Um exemplo claro disso é aqui em Rio Claro, nós retornamos com as atividades, tanto em Rio Claro 1 como em Rio Claro 2, retornamos com a ginástica laboral, né, tomando todas as medidas, né, em áreas abertas, distanciamentos, né, mudamos o perfil dos exercícios, né, então tudo isso vem para complementar a nossa live de hoje, tá? Pessoal, vale salientar, né, os microfones e câmeras devem ficar desativados e ao longo aí da nossa live a gente vai interagindo através dos chats com as perguntas, tá? O mesmo formato das lives anteriores. Renata, né? Novamente, bom dia, né? Bom Dou a dia. palavra aí a você. Em nome da The Reus, a gente agradece a sua participação, né? Em mais uma live do One Power Movie. Olá, pessoal. Um imenso bom dia a todos vocês. Uma grande honra, uma grande satisfação estar participando, né, dentro desse projeto maravilhoso da The Reus, One Power Move, né, onde já tivemos aí, né, a participação de vários profissionais aí de excelência, a Carolina Ignarra, Dr. Guilherme, entre outros profissionais aí que estão procurando contribuir para que a gente, enfim, né, sobreviva a essa pandemia com bastante qualidade de vida, que é o foco também da Qualicessa, e em especial agora, né, o mês de agosto, que a gente vai falar exatamente sobre o movimento. Então, eu entendo, né, que é de extrema importância a gente evidenciar, ressaltar e realmente fidelizar a questão da importância do movimento na nossa vida. Então, é o tema hoje, né, da nossa live, a importância da atividade física, principalmente dentro do processo do envelhecimento, né, e dentro desse movimento, né, do Covid. Então, antes da sequência, eu queria também agradecer a presença aqui da Fernanda, que está dando aqui todo o suporte para a gente, né, no compartilhamento de slides. Fernanda, nossa supervisora técnica. Olá, pessoal, bom dia. E vai estar auxiliando, né, aqui conosco dentro de todo esse processo, né, do compartilhamento dos slides e reforçando aí todas as atividades que estão sendo aí preparadas, elaboradas por toda a nossa equipe aqui, a Fernanda e o Daniel, né, que estão desenvolvendo o One Power Move, com todas essas atividades preparadas com muito carinho, diferenciadas que estão ocorrendo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente no final, né, onde a gente vai fazer o link de sugestões de como a gente procurar se manter ativos, né, dentro dessa pandemia, tendo em vista que todos nós estamos nesse sistema de home office, né, ou também designado de teletrabalho. Agradecer a The Reus, o Ed, a você, Bonato, a Bruna, né, que estiveram aí, né, engajados aqui conosco durante essa semana, preparando com muito carinho, né, para que a gente pudesse levar essa mensagem que na verdade é muito maior do que uma mensagem, né? O nosso objetivo dessa live de hoje, aqui em conjunto, é realmente procurar tocar vocês
sobre a importância da seriedade com que nós conduzimos a atividade física dentro da nossa jornada, da nossa rotina diária. Então, vamos lá, Fernanda? Vamos lá, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre esse tema, né, de extrema importância, que é a atividade física. Então, a gente vai resgatar alguns valores, alguns conceitos rápidos, para a gente entender as diferenças. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é falar, pode passar, falar sobre qualidade de vida, né? Então, como a gente já sabe, né, tem todo aquele chavão sobre qualidade de vida, que qualidade de vida para alguns é estar num lugar bacana, ter momentos de lazer no campo ou na praia, enfim. Então, é importante que a gente ressalte que a qualidade de vida são escolhas individuais de cada um de nós. Vai caber a cada um de nós designar ou realmente escolher qual é a melhor atividade, né, que você possa sentir prazer e felicidade. Então, nós vamos falar sobre essas escolhas individuais e escolhas saudáveis, né, que a gente entende quais são as melhores escolhas. Então, vamos lá, seguindo. Então, a gente entende que uma boa qualidade de vida são pessoas que têm uma adoção de hábitos, bons hábitos alimentares, pessoas que praticam minimamente atividade física diariamente, então, no mínimo 30 minutos diários. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala para a gente que a gente pode fracionar, né, esses 30 minutos, que antigamente acreditávamos que tinham que ser contínuos, e hoje ele pode ser intervalado. Então, a Organização Mundial preconiza que a gente possa dividir até em 3 períodos de 10 minutos. Então, se nós estamos falando hoje de uma população entre 60% e 70% de pessoas que são sedentárias, então esse fracionamento ele vai ser importante a partir do momento que a gente vai tentando fracionar em pequenas pausas de 10 minutos. Então, nós vamos falar um pouquinho melhor também sobre isso na sequência. E a má qualidade de vida, né, que são a ausência dessas escolhas positivas que nós falamos, tá? Então, a gente entende, né, que esse estresse, né, também ocasionado devido à pandemia, pessoas que não se alimentam adequadamente ou tomam medicamentos como uma forma de compensar. Então, vale muito a gente intensificar que, através da alimentação, a gente vai conseguir todos os nutrientes necessários para o nosso corpo se manter, né, de uma forma saudável. Então, é importante, né, pessoal, então, agora que a gente entenda qual que é a grande diferença da atividade física. O que é atividade física? Então, a gente fala muito sobre atividade física. Então, é importante a gente entender que a atividade física é todo e qualquer movimento que nós façamos saindo da condição de repouso. Então, o simples fato de, a cada 50 minutos, eu levantar da minha cadeira, que isso é uma recomendação muito importante para vocês. Então, levantar 10 minutos, fazer pequenas pausas. Então, a alternância de posturas, ela é muito bem-vinda para o nosso corpo. Então, agora, né, que a gente está trabalhando em casa, se a gente não se policiar, a gente pode ficar até às vezes 4 horas sem levantar, tomar uma água, ou, enfim, fazer essas alternâncias de posturas. É bem diferente do exercício. Por que é bem diferente do exercício? Então, o exercício, quando a gente fala em exercício, a gente vai ter um foco um pouco mais específico. Então, nós vamos falar de uma intensidade, uma frequência e uma duração. Por exemplo, o seu médico vai falar, olha, a partir de agora, seus exames de colesterol deram alterados e a partir de agora você vai ser obrigado, fulano de tal, a fazer uma caminhada diária. Então, aí você vai começar, vamos supor, andando 4 quarteirões por dia, num tempo médio, vamos lá, dar como exemplo, 30 minutos. A partir de um determinado momento, o seu corpo vai responder uma adaptação fisiológica a esse estímulo inicial. Então, é importante que, passado um determinado tempo, a hora que você percebe que o seu organismo começa a desenvolver essa acomodação, entra dentro dessa zona de conforto, é importante que a gente mude esse estímulo. Então, ou eu vou aumentar esse percurso de 4 quarteirões, ou eu vou diminuir esse tempo de 30 minutos. Ok? Então, pessoal, resumindo, atividade física, todo e qualquer movimento corporal que eu faça saindo da condição de repouso.
E exercício, eu vou ter uma frequência, uma intensidade, uma duração mais específica, procurando melhorar a minha performance física. Ok? Bora, próximo. Então, antes de você... a falta de atividade física vai desencadear o processo do sedentarismo. Então, é importante a gente ressaltar que a gente já tinha uma estatística de 60% a 70% de sedentarismo antes da pandemia e que entra a nossa grande preocupação agora. Como que está essa questão do sedentarismo pós-pandemia? Fica o meu desafio e a minha pergunta para cada um de vocês, para saber o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós ganhamos de deslocamento para o trabalho. Então, no meu entendimento, e vocês também têm a certeza que têm essa convicção, que nós estamos ganhando pelo menos 1 hora no início da jornada e 1 hora no final da jornada, que seriam esses deslocamentos que a gente faz para o trabalho ou deixar um filho na escola. Então, eu queria aguçar, né, a vocês no sentido da gente otimizar esse tempo que a gente está ganhando. Então, aquela justificativa, né, de falta de tempo para se movimentar, né, essa desculpa não é mais permitida, né? Então, nós temos as aulas online, que vocês podem, né, a internet hoje também está recheada de dicas de aulas online que vocês podem e devem se movimentar, ou no início ou no final, ou minimamente a cada 50 minutos, fazer essa alternância de posturas. Ok, pessoal? Bora! E aí, agora a gente tem essa situação do Covid, né, que é a nossa nova realidade. Então, a gente tem esse grande desafio de se adaptar a essa nova rotina, que é o teletrabalho, o trabalho home office, enfim, que são a mesma coisa, mas a gente dentro de casa, junto com a família, é o homeschooling, as intercorrências que estão acontecendo no nosso meio, né, essa mudança de horários, a dificuldade da gente organizar essa rotina. Então, a minha dica principal para vocês, planner diário. Então, citar todas as atividades que precisam ser desenvolvidas e inserir atividade física dentro desse contexto. Porque eu vou mostrar para vocês agora a importância da atividade física dentro desse cenário do Covid. Vamos lá? Então, naturalmente, pessoal, nós temos aí 3 pilares do envelhecimento, né, saudável. Então, a gente percebe que a partir dos 30 anos e mais incisivamente a partir dos 40 anos, a gente perde naturalmente colágeno, elastina, massa muscular e massa óssea. E a única forma da gente repor isso, esses fatores que estão sendo perdidos, né, ao longo do tempo, é através da atividade física e da alimentação saudável e do equilíbrio emocional, né, que essa carga mental, essa preocupação, né, relacionada as alterações fisiológicas, né, que vão acontecer com o envelhecimento, tá? Então, naturalmente, como eu estava dizendo, né, a partir dos 30, 40 anos, o nosso corpo ele começa a perder a elastina. A elastina, ela é fundamental para a gente manter, né, a fluidez dos nossos vasos sanguíneos. Então, dentro do nosso sistema cardiorrespiratório, o que a gente vai observar, né? Com o passar da idade, existe esse aumento da rigidez, consequentemente, o aumento da pressão arterial. A gente vai ter também a diminuição da luz do vaso. Então, associado ao aumento do colesterol, né? Do mau colesterol, que é o LDL, né? A gente começa a ter a formação de placas de ateroma. Fê, passa o próximo slide para mim, só exemplificar. Então, pessoal, a gente percebe que ó, a primeira imagem, né, é um vaso com uma luz perfeita, com uma fluidez, de uma forma assim natural e como deve ser feita. O segundo, a gente começa já a observar, né, um espaço que é a formação das placas de ateroma, devido à quantidade, né, grande de gordura que é o colesterol dentro dos nossos vasos. E o terceiro já é a interrupção, né, da fluidez desse vaso. Então, o que a gente percebe?
que algumas consequências do COVID é a formação de coágulos. Então, vamos associar a falta de atividade física, a grande quantidade de colesterol, né, e a dificuldade da fluidez desse vaso. Então, as pessoas que não fazem atividade física estão duplamente, né, suscetíveis à formação desses coágulos, e, no caso, a gente pode ter até um AVC pela falta de fluidez dessa corrente sanguínea, né, dentro do nosso organismo. Então, isso, Fê, obrigada. Então, a gente percebe que, entre outras consequências, a gente tem a diminuição, né, da circulação periférica, então, consequentemente, aumento das varizes e a rigidez articular. Diminuição do débito cardíaco, né, em esforço, e a dificuldade de exercitar-se e aquela sensação de cansaço. Então, a gente percebe que a gente vai envelhecendo e qualquer movimento que a gente faz, a gente vai começando a sentir essa sensação, né, de cansaço intenso. Devido também ao quê? À disfunção das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Então, com o envelhecimento, a gente vai perdendo também a função e, consequentemente, a gente vai ter a redução da nossa performance e essa sensação de cansaço exacerbado, tá? Então, pessoal, aonde que esse bendito exercício vai melhorar, né, a nossa condição cardiorrespiratória? Então, ele ajuda a melhorar o quê? Né, o controle do colesterol, diminui as placas de ateroma, então a gente, consequentemente, vai ter uma fluidez melhor, tá? Então, duplamente justificada a necessidade de se praticar atividade física, né, de uma forma regular, e agora, devido ao Covid, mais ainda, né, necessário. Então, a gente percebe que o efeito agudo ou crônico, né, do exercício, principalmente que aumente a nossa frequência cardíaca, tanto baixa como de alta intensidade, melhora esse perfil lipoproteico. Então, estimulam, né, o funcionamento dos processos enzimáticos, envolvendo a melhoria do metabolismo lipídico. O que é isso? A redução da gordura dentro das nossas artérias. Pode passar, Fê. Então, aí, alguns estudos, só para a gente ilustrar, pessoal, comparam, né, a diferença desse nível de intensidade de exercícios aeróbicos em 149 homens e 120 mulheres sedentários e sem doenças cardiovasculares, com idades entre 50 e 65 anos, verificando que, ao final de 2 anos do programa de treinamento, houve um aumento significativo, né, dos níveis de HDL, que é o bom colesterol, e a diminuição dos níveis de LDL, que é o mau colesterol, vamos chamar assim. Então, a gente percebe o quê? Que hoje, né, as pessoas de meia idade ou uma idade maior estão sendo orientadas realmente a praticar atividade física e principalmente treinamento de força. Então, estudos mostram também para a gente que só uma caminhada não vai resolver a questão da perda muscular e da perda da massa óssea. A gente realmente precisa fazer treinos de força para minimizar essas perdas que a gente tem com o passar dos anos. Pode passar, Fê. E aí, pessoal, agora então vamos entender dentro do sistema respiratório, né? Quais são as alterações que a gente vai perdendo, né, ao longo do tempo também com relação ao nosso sistema respiratório. Então, a gente tem a diminuição dessa elasticidade, então, consequentemente, a redução da função pulmonar. Então, vale lembrar que, com o passar do tempo, a gente tem um enfraquecimento do diafragma, então, 25% do nosso diafragma, né, perde essa função. Então, é super importante a gente fortalecer o diafragma, que é um músculo, né, responsável por quê? Lembrar, o pulmão é um lugar frio e úmido. Então, existe já uma predisposição da gente, enfim, é um lugar predisposto a gente adquirir essas infecções, tá? Então, a ausência da atividade física, o enfraquecimento do diafragma, que faz essa função, né, de expelir o ar e filtrar o ar, então ela fica comprometida. Então, consequentemente, o que acaba acontecendo? Você vai ter dificuldade, né, da prática do exercício, e aumentam aí a sua predisposição a possíveis agentes invasores oportunistas, como a tuberculose e a pneumonia. Então, mais uma razão, pessoal, onde que esse bendito exercício vai melhorar, né, a minha condição
do sistema pulmonar. Então, ele vai eliminar todas as secreções e faz a limpeza do meu pulmão. Então, entendo que a gente tem agora mais duas razões para praticar o exercício físico, né? Por conta dessa melhoria também, né? Do nosso diafragma e da capacidade pulmonar. Diminuição do reflexo de tosse. Então, quando a gente faz exercício, o que acontece? A gente consegue, né, colocar para fora esse ar preso dentro dos alvéolos, né, e aumentar a capacidade pulmonar, ok? Pode passar, Fê. Então, a gente percebe aqui rapidamente, né, o exemplo, né, do alvéolo, né, liberado aqui no normal, então, onde há a possibilidade, né, da troca desses fluidos de uma forma natural, e um alvéolo aqui do lado esquerdo já com um processo de comprometimento, né, por conta dessa dificuldade das trocas aí gasosas, e pessoas que fumam, a gente já começa também a observar a formação do efizema, né, o efizema pulmonar, que são aí as doenças que acometem nosso pulmão. Então, o COVID vai atacar também o pulmão. Então, se eu fizer atividade física, eu vou estar procurando melhorar essa condição das trocas, né, de ar que precisam ser feitas, diminuir a quantidade de secreção e tirar essa umidade do pulmão. Tudo bem? Então, resumidamente, pessoal, o exercício moderado, ele reforça o nosso sistema imunológico, auxilia na eliminação dessas secreções do nosso pulmão, aumento da circulação sanguínea pelo exercício, facilitando o transporte das células de defesa. Exercício moderado, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a concentração do cortisol, que é um hormônio catabolizante, certo? Então, a gente precisa reduzir, né, a concentração desse hormônio. E, consequentemente, também, a prática do exercício, ela vai proporcionar aumento da minha massa muscular. E aumenta a concentração do ácido glutâmico, né? Tá. Tem a gente tem perguntas aqui no chat. A Rosane, ela está perguntando qual exercício é mais indicado, aeróbico ou exercício de força, musculação? Sim, os dois são bem indicados, tá? Como eu disse, é importante que pelo menos 2 vezes na semana a gente faça exercícios de força, né? Se a gente conciliar 3 vezes na semana com exercícios aeróbicos, né, e 2 vezes na semana exercícios de força, eu entendo que a gente vai ter uma excelente aptidão, né, e excelentes resultados com relação à adoção, né, dessa prática regular. Mais dúvidas? Mais perguntas? Eu tenho uma. Você disse, né, que a atividade física, ela é todo e qualquer movimento do nosso corpo. Pegando um gancho, né, com as atividades de ginástica laboral que a gente está fazendo ao longo do mês de agosto, eu queria que você falasse um pouquinho de qual é o impacto desses 15 minutos de atividade ao longo do dia, né, ao longo do nosso dia, tanto fisicamente quanto para a nossa saúde mental. Ela vai fazer toda a diferença, né? Tendo em vista, como eu disse no início da nossa live, como a gente pode fracionar até em 3 períodos de 30 minutos, né? Isso nós estamos falando da condição mínima, tá? Para não ser considerado sedentário. É lógico que para a gente conseguir níveis de performance, a gente vai ter que seguir essa orientação que nós falamos, né, Bruna? 3 vezes na semana exercícios que aumentam a frequência cardíaca e 2, uma intensidade de força maior, procurando principalmente trabalhar com pezinhos ou até mesmo uma musculação numa academia, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Bruna, a laboral, ela vai fazer toda a diferença dentro da nossa jornada diária, que os exercícios de alongamento, eles são específicos, né? Eles funcionam como um antídoto para a gente responder, né, a essas possíveis sensações de desconforto que a gente vai tendo ao longo do dia.
né? Então, se eu conseguir fazer 2 pausas de ginástica laboral durante o dia, né, uma de manhã e uma à tarde, a gente vai pensar que está faltando pelo menos só 10 minutos para a gente completar essa necessidade mínima da gente de se movimentar pelo menos 30 minutos diários. Então, ela contribui também para a gente promover essa alternância de posturas e compensar essas estruturas musculares e articulares que estão sendo cometidas por esse desconforto, né? Por esse movimento estático que a gente fica nessa condição na frente do computador. Então, faz sim toda a diferença, e eu tenho certeza que se a gente abrir aqui para o pessoal fazer um relato, a gente com certeza vai observar, né, que isso faz toda a diferença, né, e a gente termina o dia muito mais produtivo, muito mais ativo e de uma maneira muito mais eficaz se a gente realmente seguir essas orientações, tá bom? E tomar água, né, vamos fazer a laboral, tomar água, né, nesses intervalos, porque tá frio, a gente procura também, a gente parece que esquece, né, a importância da água. E então, as 2 coisas minimamente, né? E se possível, tomar um solzinho também, de 15 minutos, para a gente fixar a vitamina D, que também é super importante, né, nesse momento aqui da pandemia. Respondi, Bruna? Respondeu. Então, mais alguma? Ou a gente segue? Por enquanto não, pode seguir. Então, é isso. Então, só para finalizar, né, a gente estava falando, né, da ação do ácido glutâmico, que é a glutamina. Então, a partir do momento que a gente começa a se exercitar, a gente aumenta a massa magra, a massa muscular e a massa óssea. E a liberação da glutamina, que é uma proteína que ajuda na manutenção e na resposta imunológica melhor do nosso corpo. Pode passar, Fê. Então, o nosso sistema, né, pessoal, musculoesquelético, ele vai funcionar também de uma forma bem efetiva quando a gente pratica atividade física. Então, a sarcopenia é a perda da massa muscular. Então, a partir dos 30, 40 anos, a gente perde naturalmente 40% da nossa massa muscular e 1% ao ano. Quer dizer, é muito séria essa estatística, né? E a gente perde, basicamente, as fibras do tipo 2, né? Com o avançar da idade, que são as responsáveis por nos dar essa força muscular, né? A sustentação óssea e muscular. Então, a gente começa a observar também a diminuição, né? Dessa massa e a perda, né? Sucessivamente da mobilidade, essa sensação de cansaço, como a gente falou anteriormente. Pode passar, Fê. Aí aqui, pessoal, eu quero compartilhar rapidinho com vocês esse vídeo que ele vai falar de uma forma bem resumida da importância, né, da massa muscular, dos músculos, o papel dos músculos no nosso corpo. Então, pedir a atenção de vocês aí para a gente seguir 6 minutinhos aqui com esse vídeo, tá bom? Vamos lá? O nosso corpo é composto por mais de 650 músculos. Todos eles são responsáveis por funções específicas para auxiliar em diversas tarefas ao longo do dia. Por exemplo, para dar um passo é necessário que 200 músculos se tornem ativos ao mesmo tempo. Além disso, são necessários 17 músculos para sorrir e 43 só para franzir a testa. Mas a importância dos músculos vai muito além disso. Força, equilíbrio, proteção de ossos e articulações e condicionamento aeróbico são alguns dos benefícios de uma musculatura saudável e ativa. Os músculos também são responsáveis pelo aumento da taxa metabólica, e o ganho de massa muscular é mais conhecido como hipertrofia. Você sabia que existem vários tipos de músculos? Como é que eu faço para ganhar massa magra? E como posso fazer para que o meu treino seja dedicado a esse objetivo? E o que eu devo ou não devo fazer? As perguntas são muitas. Mas calma, nesse vídeo a gente vai explicar como ocorre o ganho de massa magra. Antes de começar, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas e ainda por cima você vai ser o primeiro a saber quando tiver conteúdo novo aqui no YouTube. Então vamos ao que realmente importa. Nós temos 3 tipos de músculos no nosso corpo: o liso, o cardíaco e o esquelético.
O músculo liso apresenta movimentos lentos e involuntários e age no organismo de diversas formas. Nos movimentos peristálticos para digestão e excreção, regulando o fluxo de ar nos pulmões e fluxo de sangue para regiões do corpo. É encontrado revestindo órgãos como estômago, útero, bexiga, artérias e veias. O músculo cardíaco é o miocárdio, que é o músculo do coração. A sua contração é vigorosa e involuntária e é responsável por bombear o sangue para todo o organismo por meio da contração, que se chama sístole, e da distensão, que se chama diástole. Mas quando a gente fala em exercício físico e movimentos do corpo em geral, a gente está falando especificamente sobre o músculo esquelético. Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos e a partir da contração e relaxamento de diferentes grupos musculares. Os músculos esqueléticos são ligados aos ossos. A partir da contração e relaxamento de diferentes grupos musculares, eles são os responsáveis pelo movimento e força do corpo. São capazes de fazer contrações rápidas e voluntárias, diferentes dos outros tipos musculares. Então, quando a gente fala de ganho de massa muscular, a gente está falando de ganho de músculos esqueléticos. Então, como é que exatamente acontece o processo do ganho de massa muscular? De forma bem simples, aumentando o tamanho das fibras musculares do tecido muscular esquelético. Os nossos músculos são formados por fibras musculares, e essas fibras são formadas por fibras ainda menores que se chamam miofibrilas. As miofibrilas são basicamente formadas por uma dupla de proteínas, a actina e a miosina. A contração desse sistema de proteínas é que é a responsável pelo movimento muscular. Para desenvolver a massa muscular, é necessário aumentar a seção transversal dos nossos músculos. E você sabe por que, quando a pessoa busca hipertrofia, são indicados movimentos como musculação, crossfit ou levantamento de peso? Porque a hipertrofia ocorre principalmente como resultado do exercício de força, de curta duração e alta intensidade. E ela acontece de maneira mais intensa e eficiente se esses exercícios forem feitos com uma maior capacidade de carga. Quando você está na academia fazendo supino, por exemplo, você ativa sua musculatura e faz força. Se a gente conseguisse ver isso com um olhar microscópico, a gente veria dentro das fibras musculares a actina e a miosina se movimentando, e a fibra muscular se contraindo e relaxando. E o que esse processo todo causa? Esses tipos de exercício, como a musculação, causam danos nas microestruturas musculares. E é isso que causa aquela dor no dia seguinte. Quando o corpo responde a esse dano, na hora de fazer a reparação do músculo, os músculos aumentam de tamanho, engrossando as fibras musculares. E é esse processo que se chama hipertrofia. Agora, para ganhar massa muscular, não adianta só focar no exercício e causar danos nos nossos músculos. A alimentação e o sono também são essenciais. Uma dieta rica em proteína vai garantir matéria-prima suficiente para reconstruir os danos nas fibras musculares, garantindo um crescimento muscular. E dormir também é fundamental, já que esse processo todo é desencadeado por hormônios liberados durante o sono profundo, entre eles o GH, ou o hormônio do crescimento. Exercício de força com carga e intensidade, alimentação rica em nutrientes, principalmente rica em proteínas de alta qualidade, e sono são os 3 elementos-chave para ganhar massa muscular. Não tem para onde fugir. Se um dos 3 faltar, você não vai atingir seus resultados. E claro, ninguém melhor que um ou uma profissional de educação física para te orientar em um treino que vai te ajudar a atingir os seus objetivos, evitando lesões. E também um ou uma nutricionista para te dar uma dieta focada no ganho de massa magra. E claro, além de tudo isso, é sempre bom lembrar que músculos fortalecidos são sinônimos de corpo, mente e vida saudável. E aí, bora começar? Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no nosso canal. Para quem ainda não sabe, a gente está de volta com os nossos desenhos, mas para isso a gente precisa que você nos ajude a espalhar esse vídeo para os seus amigos e amigas. Aqui embaixo a gente vai deixar o link do episódio do podcast Autoridade Fitness que fala sobre ganho de massa. A gente tem episódio novo toda terça e quinta-feira sobre assuntos diferentes, mas sempre ligados à saúde e alimentação. Forte abraço e até a próxima! Rê, seu microfone está no mudo. Obrigada, Bruna. Imagina. Então, pessoal, eu acho que esse vídeo ele ilustrou bem, né, a importância do papel, né, da nossa massa muscular, né, dentro desse processo do envelhecimento, do fortalecimento imunológico, né, e a gente poder realmente evidenciar a importância da gente aumentar, né, a nossa segurança, principalmente nesse momento do Covid. Então, eu acho que se a gente tinha uma boa razão para praticar atividade física, eu entendo que agora a gente tem 2 melhores razões, né, para realmente a gente entender a importância dentro desse processo. Então, vamos lá, vamos seguir, Fer, com os slides?
Pode passar esse que a gente já falou, né, da sarcopenia, aqui da osteoporose. Então, só rapidamente, pessoal, para a gente exemplificar como que a gente vai perdendo, né, a massa óssea dentro desse processo de envelhecimento, tá? Então, o exercício, ele também vai contribuir, né, para repor essa perda irreparável do nosso corpo com o passar dos anos. Então, a gente observa que os idosos, né, principalmente, a gente escuta muito, né, aquela frase, nossa, meu avô, a minha mãe escorregou no banheiro e fraturou o fêmur, por exemplo. Às vezes, na verdade, é o processo inverso, né, o idoso fratura e depois que ele escorrega e cai. Tamanha é a fragilidade óssea com o passar do tempo, tá bom? Pode passar, Fê. Então, só algumas estatísticas, né, mostrando para a gente aí, né, que treinamento de força é uma parte integral, deve ser uma parte integral dentro do programa de atividade física para as pessoas, principalmente acima dos 40 anos, e que o treinamento de força é considerado, sim, né, quando bem planejado, bem orientado por um profissional de educação física, é a melhor forma para a manutenção do nosso corpo e também para a evidência do aumento de massa muscular. Pode passar. Pode falar, Bonato. Tem uma pergunta do Fábio, né? Que aí eu até vou complementar depois, no final, com o que eu acho fica mais adequado para mim. Ele está colocando aqui, ó, do ponto de vista técnico, pensando em bem-estar, qual o melhor horário para a prática de atividade aeróbica? Ou isso é relativo de indivíduo para indivíduo? Né? Ele colocou aqui também, né? Manhã, antes do trabalho ou final do dia, posteriormente ao trabalho? Até ia comentar isso anteriormente, eu prefiro fazer de manhã. Eu acho que o meu dia fazendo atividade física, né, se alimentando adequadamente de manhã e fazendo já atividade, o meu dia ele rende muito melhor. Eu tenho, vamos dizer assim, um gás muito maior até o período da noite, né? Então, para mim, eu acho melhor. Mas já conversei com pessoas sobre isso. Eu prefiro fazer à tarde, finalzinho da tarde e tudo mais, né? Então, essa é a pergunta do Fábio. Maravilha. Fábio, muito obrigado por sua pergunta, ela é super importante, mas não existe nenhum estudo que fale que o exercício ele tem melhores resultados se realizados no período da manhã, ou no período da tarde, no final da tarde, ou de noite. Isso é muito relativo, muito pessoal, muito particular de cada um, né? Alguns têm mais ânimo, mais disposição logo que acordam. Outros, né, sentem a nossa engrenagem do organismo funcionar melhor a partir de um determinado horário. Então, não existe uma receita, uma orientação específica para que seja feito preferencialmente no início do dia. Eu, Renata, Bonato, como deu exemplo, eu prefiro começar o dia, acordar às 5 horas da manhã, já ponho a minha roupa, tomo o meu café, como os meus ovos, tomo meu suco de laranja e vou me exercitar. Eu gosto de começar o dia já com essa missão, missão cumprida, né? E eu sou uma pessoa muito elétrica, muito dinâmica, então a atividade física no começo do dia, para mim, ela já me ajuda a equilibrar um pouco, né, essa endorfina, esse êxtase que a gente tem para começar logo a atividade e manter aí uma relativa tranquilidade. Então, não existe essa orientação específica. O importante é que cada um de vocês insira em algum momento do dia essa atividade, tá bom? Então, essa a minha orientação. Faça independente do horário. Desde que você faça, escolha o melhor horário, que você sinta maior prazer, maior vontade, né? E sinta-se melhor na hora que você está exercitando, né? Se exercitando, para determinar isso como uma rotina. Mas a minha única dica é exatamente essa. Faça disso uma rotina, né? Então, se você tomou a decisão, né, de se exercitar no final do dia, antes da pandemia, as pessoas que tinham esse hábito, conversando com o feedback, né? O feedback que elas dão. Olha, Renato, eu já saía de casa com a minha mochilinha da academia, porque se eu for para casa, eu não consigo mais sair. Isso realmente é fato. Agora a gente está dentro de casa, né? A gente tem que se movimentar dentro de casa. Então, esse item, dentro da pandemia, ele, enfim, teve esse ponto positivo, vamos dizer assim, né? Que a gente não tem mais essa preguiça de sair de casa, porque a gente está o tempo todo dentro de casa, né? Então, é isso. Perfeito, Renata. Obrigado.
Fábio, se ficou alguma dúvida sobre a pergunta, pode estar perguntando novamente. Vamos lá, Renata? Então, só para a gente concluir, né, essa orientação que nós acabamos de passar, os adultos aí entre 18 e 64 anos de idade, né, a gente deve incluir dentro das atividades, pode ser atividade de dança, caminhada, jardinagem, natação, enfim. Você deve tentar escolher qual é a atividade que você mais gosta. Não adianta eu falar para você, vá fazer a natação 2 vezes por semana, ou dance pelo menos nos finais de semana. Enfim, a única coisa que eu acho que a gente não deve abrir mão, e realmente é uma orientação, são os treinamentos de força 2 vezes por semana. Tá? Como o nosso slide está dizendo. Então, procurar minimamente se exercitar 150 minutos por semana, que são esses 30 minutos diários que a gente está falando desde o começo, né, da nossa live, a fim de a gente melhorar não só a função cardiorrespiratória, como a função cardiovascular, melhorar a deposição óssea e aumentar a nossa massa muscular. Então, se a gente fizer isso, né, criar disso uma regra, realmente, um sistema, eu garanto para vocês que isso tudo vai ser traduzido em felicidade, em motivação. Então, é comprovado, né, os benefícios, não só fisiológicos, né, também como minimizar essa carga mental de trabalho que a gente tem, né, a liberação da endorfina, que é um hormônio super importante, associado ao prazer, né, é o mesmo hormônio que é liberado numa atividade sexual, porque é uma atividade física, né, o ato sexual, então é super importante, né, a mesma sensação de bem-estar, de você ter um ato sexual e fazer uma atividade física, é comprovadamente comprovada a liberação da endorfina, né, em qualquer atividade física que a gente faça. É lógico que com maior intensidade, de acordo com o esforço que você vai executar. Bom, pode passar, Fezinha. Bom, resumidamente, então, se vocês não tinham motivos, né, para entender que a atividade física é importante, rapidamente, então, resumidamente, então, o que a atividade física vai propiciar para cada um de vocês? Fortalecimento dos ossos e dos músculos, melhoria do condicionamento muscular e cardiorrespiratório, redução dos riscos das doenças cardiovasculares, também a diabetes tipo 2, que é desenvolvido também, né, ao longo da vida, por sobrepeso e obesidade, ou enfim, maus hábitos alimentares, alguns casos de fibromialgia, alguns cânceres, entre outras doenças. Melhora a saúde mental, melhora o nosso humor, reduz o estresse, controla a nossa pressão arterial, diminui os níveis de açúcar no sangue, melhora o quadro de depressão, melhora a nossa autoestima, a sensação de bem-estar, aumenta a nossa expectativa de vida, melhora a nossa qualidade de vida. Enfim, pessoal, eu acho que a gente já citou bastante, né, benefícios para que realmente vocês possam entender que isso tem que ser uma premissa existente diariamente na nossa vida. Bom, pode passar, Fê. Então, como sair dessa zona de conforto, né, pessoal? Vamos começar fazendo pequenas alterações no nosso dia a dia. Então, se você mora num prédio, evita, né, troca o elevador por uma escada, né? Então, dessa forma, a gente vai começar a propiciar vagarosamente essas alterações, né, no nosso organismo, até que isso se torne uma rotina, né? Que a gente entenda que isso vai propiciar prazer para as nossas vidas, tá bom? Então, procure um exercício físico que te motiva. Então, o One Power Move está aí, né? Com atividades agora em agosto que vão oportunizar, né? Condições para que vocês vivenciem, né, essas diversas atividades que existem dentro do contexto, né, do lazer e do esporte. Então, espero aí que vocês estejam, né, aderindo ao programa, participando. Como eu disse no começo, né, Fê, foi feito com muito carinho, né, todas as atividades. Essa semana a gente está com as atividades de condicionamento físico, certo, Fê? Certo. E então procure, né, vivenciar danças, lutas, esportes individuais, coletivos, yoga, faça musculação, corrida, enfim, vivencie, procure vivenciar atividades diferentes até que você encontre a melhor atividade
para você, né? Que você sinta prazer e que você seja feliz. Isso também é muito importante. Obrigada, então, pessoal, para vocês. Deixa aí mais um espaço aí para que a gente, se alguém queira fazer mais alguma pergunta, e, enfim, estou à disposição. Rê, eu gostaria de fazer uma pergunta, olhando ali para aquela pessoa, né, que não faz exercício, que é sedentária, como que fica o processo de cura? Se essa pessoa adquirir o vírus, né, pensando, né, na nossa situação do Covid. Na verdade, assim, eu não posso garantir, né, que as pessoas que são mais sedentárias, que elas realmente vão ter uma capacidade pior de recuperação, né? Então, os estudos hoje estão muito novos ainda, né? Os estudos científicos estão caminhando, mas se a gente analisar essas evidências fisiológicas, né, e todo esse estudo comprovado ao longo de muitos anos que a gente acabou de compartilhar com vocês, eu garanto para vocês que quem pratica atividade física, com certeza, vai ter uma condição de resposta melhor, até mesmo de não desenvolver o Covid, né? Ou ser um assintomático, ou que esse Covid bata e ele responda de uma maneira mais simples do que nessas pessoas que são hipertensas, diabéticas, as pessoas que pertencem já naturalmente a um grupo de risco, né? E associadas à inatividade física. Então, eu garanto para vocês que essa resposta, né, imunológica, ela com certeza ela vai ser muito melhor do que a pessoa que é sedentária, né, por todas essas razões que a gente compartilhou com vocês aí, né, nesses slides. Até mesmo porque a gente inicialmente pensava que o Covid comprometia só o pulmão, né? Então, agora a gente está vendo casos como aquele repórter, né, o Rodrigo, né, da ESPM, acho que da Globo, né, que, enfim, teve um AVC, teve um comprometimento aí vascular cerebral por conta, né, da formação. Com certeza, ele devia ser uma pessoa que devia ter um colesterol, o LDL devia estar bem acima, a formação das placas de ateroma dentro das artérias, obstrução, formou coágulo e isso aí não aguentou o cérebro, com certeza não aguentou e ocasionou aí nessa consequência aí do Covid, no caso dele, né? Então, cada dia que passa, a gente percebe aí que essas conclusões, aí esses novos achados do Covid, né, vão se mostrando de uma forma surpreendente, né, para nós, mas que tem toda a relação com uma boa prática de atividade física com uma forma da gente se proteger, né, e de uma boa alimentação também, né, pessoal? Então, eu acho que essa é a grande receita, tá bom? Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. A Rosane está perguntando qual é a melhor alimentação antes e após praticar exercícios, carboidratos ou proteínas? Sim. Obrigada pela pergunta. Antes do exercício, é bom que a gente coma carboidratos, porque ele tem uma energia rápida e a gente consegue fazer uma digestão rápida. Então, antes dos treinos, preferencialmente, uma dieta focada em carboidratos, né? Então, come uma banana com aveia, né? Com um pouquinho de mel, enfim, evita a ingestão de proteínas antes do treino, porque a proteína, ela tem uma digestibilidade mais lenta, né, do que o carboidrato. Então, o carboidrato ele se transforma rapidamente, né, as quebras de ATP tracionam rapidamente em energia para o nosso corpo. Então, você observa até que em treinadores, né, em atletas, eles, nas pequenas pausas de treino, eles ofertam, às vezes, banana, batata, né, batata doce para o atleta poder se recuperar rapidamente, às vezes entre uma bateria e outra. Existem aqueles complexos, aqueles energéticos, né, específicos para os atletas, mas a gente não é atleta e eu defendo muito a ingestão através da alimentação. Não gosto dessa questão da suplementação, até mesmo da glutamina, né? Existe muita gente que treina e ingere a glutamina, né, como uma forma da gente melhorar a composição, né, dos músculos, que são basicamente de proteína, formados por proteína. Então, o nosso organismo ele vai liberar isso.
Então, só se é um treino de alta intensidade, onde você vai queimar mais, catabolizar mais do que ganhar, aí, nesse caso, é recomendável aí uma suplementação, mas sempre focada numa orientação através de um nutricionista para ele prescrever a quantidade realmente que o seu organismo precisa, para que a gente também não faça ingestão em excesso e sobrecarregue fígado, rim e pâncreas, né? Não adianta a gente cuidar do sistema ósseo muscular e não se preocupar também com os órgãos, né? E os rins, né, pessoal? Vale lembrar que o rim é super importante, ele filtra tudo, todas as impurezas do nosso organismo, e a ingestão de água aí, ela é muito importante dentro desse papel também da boa funcionalidade dos rins. Maravilha? Mais perguntas, Bruninha? Renata, temos uma pergunta do Diogo, né? Ele está perguntando aqui: jejum intermitente é válido, né? Reconhecido como uma estratégia para ajudar a perca de peso? Diego, né, Bonato? Isso. Diego, obrigado pela sua pergunta. Não, Diogo, desculpa, falha minha. Diogo, desculpa, falha minha. Diogo, meu querido, vamos lá. Ótima sua pergunta. Hoje tem muita gente que está fazendo essas dietas, né? Ou só de ingestão de proteína, ou o jejum, às vezes, de 8, 12 horas. Eu confesso para você que eu sou radicalmente contra, tá? As pessoas que fazem a adesão, né, dessa dieta. Eu acho que uma boa dieta não é uma dieta onde você fique muito tempo em jejum. Isso tudo tem uma série de perdas. Algumas pessoas ganham com isso, mas eu acho que a perda fisiológica, a perda para o nosso organismo, ela é muito maior do que se você fizer uma alimentação equilibrada durante as 24 horas do seu dia, né? Então, a gente não sabe, né, profundamente como que o nosso organismo tá, para a gente poder responder, às vezes, 8, 12 horas de jejum, se você pode ter uma queda de pressão, enfim, outras consequências. Então, a minha opinião particular, Renata, é de que a gente não faça, né, essas dietas malucas, porque ela pode ser boa para você, mas não pode ser adequada para mim, né? Então, a melhor dieta é sempre aquela que é orientada pelo seu médico ou pelo seu nutricionista, que vai fazer todo um estudo, uma anamnese completa de qual é o teu percentual de massa magra, qual é o teu percentual de massa gorda, entre aspas, né? E te prescrever a melhor dieta. E até mesmo hoje os nutricionistas, de maneira geral, ele não vai te abdicar de falar, olha, deixe de comer proteína, deixe de comer carboidrato. Ele vai fazer um processo de redução gradativa até que você chegue, né, naquele percentual adequado que é o seu objetivo, né, de perda de peso ou melhoria do condicionamento físico, tá bom? Então, não sou a favor, minha resposta. Obrigado, Renata. Rê, nós estamos entrando nos nossos 5 minutos finais da live. Fique à vontade para fazer a sua consideração final, seu comentário. Maravilha. Então, pessoal, espero no fundo do meu coração, né, que esse momento que a gente teve aqui, que a gente realmente entenda que isso não é besteira, isso é muito importante, né? Se a gente tinha uma razão, 2 razões, agora a gente tem 3 razões para realmente praticar atividade física, porque a gente, dentro desse momento da pandemia, eu acho que um dos grandes valores, né, que a maioria de nós resgatamos é a importância da vida, né? A gente gozar, né, desse momento que a partir dos 40 anos a gente começa a chegar numa maturidade, né, e a gente começa a entender realmente os verdadeiros valores da vida. E os verdadeiros valores da vida quais são? Acima de tudo, a saúde, né? Sem saúde, a gente não vai em lugar nenhum, né? Então, eu acho que essa é a grande lição, né? Para que realmente a gente entenda, né? Que a vida é preciosa para cada um de nós. A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, que tudo isso vai passar, né? Mas é um processo de crescimento e a gente realmente entender quais são os verdadeiros valores, né? Que a gente vai levar, né? Então, para que a gente consiga, né, usufruir de tudo isso
ter sabedoria, inteligência, e inteligência realmente emocional e física, para que a gente possa envelhecer, né, com saúde, qualidade de vida e sobreviver, né, a essa pandemia que não será a última, né, com toda certeza, virão outras, então é um aprendizado, né, para a gente se tornar pessoas melhores e a gente tomar cuidado, né, porque os relacionamentos sociais eles já estavam, né, também meio comprometidos pelo ritmo muito grande, né, o ritmo intenso de vida, então a gente precisa tomar cuidado também com a nossa saúde mental, né, que é essa questão da gente não ficar louco, né, muita gente não consegue ficar muito tempo dentro de casa, então procure, marque reuniões também virtuais com a família, com os amigos, faça esses happy hours virtuais, eles são de extrema importância, né, para a gente manter a nossa cabeça com essa energia vital e realmente conseguir passar por esse momento, né, com esse crescimento, com essa sabedoria, esse entendimento do verdadeiro valor da nossa vida, que são as pessoas, né, e entender que o outro é tão importante quanto eu, né, e a gente respeitar as decisões, né, e às vezes corroborar realmente para transformar essas pessoas que não entenderam esse recado da pandemia, tá bom? Então é isso que eu queria falar. Obrigada, pessoal, obrigada por tudo, obrigada pelo tempo, e espero aí que vocês levem para a vida de vocês mesmos, né, essas dicas que a gente compartilhou aí com muito amor, com muito carinho para vocês, tá bom? Um forte abraço, esperamos vocês nas aulas One Power Move e até a próxima, se Deus quiser. Renata, só reforçando, né, novamente, obrigado aí pela participação. Isso só reforça, né, a parceria da Qualicessa com a The Hills. Nós temos muito trabalho pela frente, isso só vai fortalecer aí a nossa parceria com o objetivo, né, de melhorar a saúde de vida das pessoas, ok? Muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado, Bonato, obrigado, Bruna, obrigada, Redmilson Ribeiro, né, representante aí, né, nosso gestor aí, nosso contato, obrigada a todos vocês que estiveram conosco, dando, né, a importância a esse momento, né, e agora é só a gente fazer a nossa parte e colocar tudo isso em prática. Vamos lá? Obrigada, Rê, obrigada, Fer. Acho que é muito importante esse espaço de compartilhar informações, principalmente agora, nesse momento atípico que a gente está vivendo. Muito obrigada. E a nossa ginástica laboral continua também essa semana.